porque pelo fato de não ter cachos, as pessoas não olham do mesmo jeito que um cabelo cacheado. Nossa, um cachinho bonitinho, um cachinho definido, um cachinho com brilho. Meu cabelo é crespo e as pessoas têm um pouco de dificuldade ainda de aceitar isso. Aceitar a minha aceitação. Fala, retadas, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Salles. Eu sou Ingrid Raíssa. Eu sou Ana Caroline. E no tema de hoje nós vamos falar sobre transição capilar. Você sabe o que significa transição capilar? Transição capilar acontece quando uma pessoa passa por um processo de mudança do seu cabelo, ou seja, quando por um certo período você passa alisamento, alguma química do seu cabelo e por algum motivo você decide parar e deixar o seu cabelo crescer ao natural. Também vou lembrar que a transição, acima de tudo, é uma forma de libertação e aceitação dos seus fios. Diante disso tudo, eu trouxe duas de nossas integrantes do canal para falar das experiências dela, da transição e tudo mais. Carol, por qual motivo você decidiu passar pela transição? Bom, eu não tive um motivo muito grandioso nem nada. Foi só porque eu lembro que meu cabelo era muito grande. Não tão grande assim, era mais ou menos no ombro. E era geralmente maior do que eu realmente costumava usar. E eu sempre tive muito problema em cortar em salão, porque sempre cortavam mais do que eu queria. E aí, geralmente, quem cortava era o meu pai. E eu lembro que nesse dia, eu tinha brigado com meu pai um tempo antes. Mas a gente sempre briga assim. E eu pedi pra ele cortar o meu cabelo, que era o que ele sempre fazia. E ele cortou. Só que ele cortou um pouco torto. Era tipo, ficou um lado aqui e o outro aqui. E a gente teve que dar um jeito pra deixar tudo igual. E aí ficou tudo aqui. E eu percebi que quando eu cortei atrás ficou cacheado e na frente ficou liso. Depois disso eu fiquei com raiva, porque eu não queria mais alisar meu cabelo. Eu já tava cansada. E eu simplesmente deixei crescer. E foi por isso, porque meu pai cortou errado e eu fiquei com raiva e decidi deixar crescer. Só. E você, Ingrid, por qual motivo você passou pela transição capilar? Meu cabelo caiu. Foi o seguinte, eu fazia alisamento químico desde, 9 anos de idade. E com o passar do tempo, você vai fazendo várias químicas seguidas e misturando químicas. Acontece de ter o corte químico. E era isso que estava acontecendo. Meu cabelo de grande estava ficando com buracos na minha cabeça, feridas e estava todo torto, com falhas horríveis. E eu estava basicamente esperando ele crescer um pouco e cortando aos poucos para ele voltar a ser o que ele era antes. E foi assim, a minha decisão, foi tipo, ou eu fico careca, e continuo alisando, ou eu faço a transição. Você teve alguma dificuldade em relação a cuidados? Porque como eu disse, foi algum tempo atrás. E a gente não tinha tanto acesso à informação quanto a gente tem hoje sobre cabelo na internet. Hoje a gente tem informação sobre qualquer coisa que você queira fazer, sobre procedimentos capilares. Então, eu não sabia muito bem como cuidar, eu não sabia o que era fitagem, não sabia o que era dedo liso, ou o tipo do meu cabelo, que exige um pouco de cuidado diferente do cacho em si. Quais foram suas maiores dificuldades quanto ao cuidado com o cabelo? Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência pra cuidar de cabelo. Então, com cabelo cacheado é muito complicado. Porque você tem que estar cuidando muito. E eu não sou muito de cuidar, então eu tenho muita dificuldade, porque eu ainda estou me adaptando ao cabelo assim. E é sempre difícil pra cuidar. Já eu acredito ao contrário, que é mais fácil. Eu acho que era muito mais chato ficar indo lá, alisando, dando escova, dando chapinha, acordando 6 horas da manhã pra fazer chapinha do cabelo. Não, mas assim, pra mim que eu digo difícil é porque eu não consigo me adaptar, eu não consegui ainda me adaptar ao cabelo. Porque são diferentes tipos de shampoo, de creme, e você tem que saber qual é o seu tipo de cabelo. E eu descobri tudo agora há pouco, faz acho que uns 5 meses faz uns 5 meses que eu cortei meu cabelo e eu ainda tô em processo de adaptação. Então, pra mim ainda é um pouco complicado. Porém, eu acho bem mais prático e bem mais legal. Ingrid, você teve algum tipo de apoio ou sofreu algum preconceito durante a transição?
Bom, os apoios no começo eram mais em grupos no Facebook, que tinham grupos imensos com pessoas que estavam passando pela transição, grupos com cacheadas, e lá elas davam dicas novas na época, né? De como cuidar. O apoio basicamente foi esse, porque de pessoas próximas ninguém exatamente sabia como cuidar do tipo de cabelo. Não a transição em si, porque como eu disse, eu passei pouco tempo na transição, porque meu cabelo estava muito curto e eu não tive muita paciência. Mas após a transição, foi quando o meu cabelo ficou de fato natural. Porque pelo fato de não ter cachos, as pessoas não olham do mesmo jeito que um cabelo cacheado. Nossa, um cachinho bonitinho, um cachinho definido, um cachinho com brilho. Meu cabelo é crespo e as pessoas têm um pouco de dificuldade ainda de aceitar isso. Aceitar a minha aceitação. Teve algum apoio ou sofreu algum preconceito? Apoio eu tive das minhas amigas. E preconceito, eu acho que vem mais de casa. Porque o meu pai vive dizendo, até hoje ele diz, que eu ficava bem mais bonita com cabelo liso. E que até hoje ele prefere que eu tenha o cabelo liso. Minha mãe também, porque ela não gosta muito. Mas eu não sou muito de me importar com isso de opinião. Mas, assim, eu até entendo um pouco do choque deles. Porque eu usava o cabelo liso acho que desde os 10 anos de idade. E aí eu cortei o meu, agora em janeiro, e foi num surto. Porque eu tava usando ele normal, com chapinha, escova, mas eu não alisava desde abril do ano passado. Só que isso foi por escolha. E aí quando meu pai cortou meu cabelo, eu parei definitivamente. Disse que não queria mais alisar e que ia deixar cachear. Mas eles não acreditaram porque eu continuei dando chapinha. E aí um dia eu tava em casa com uma amiga e eu falei, vamos cortar? Ela falou, vamos. E eu cortei meu cabelo sem os meus pais saberem. E quando eles chegaram em casa do trabalho, eles ficaram em choque, porque eles ficaram olhando pra mim meio, o que é isso? E eu cortei muito curto. Mais conhecido como Big Shop. Sim. E foi muito num surto. Eu tive porque eu não aguentava mais meu cabelo com duas texturas e tava horrível. E aí eu tive uma crise e vou cortar. E eu cortei bem curto e é isso aí. Mas até hoje meus pais falam que me preferem cabelo liso. A minha família também tem disso, porque eles preferem, usam muito química ainda e mas eu não me importo muito com a opinião, porque eu prefiro assim, então... Aproveitando que a gente tá falando de preconceito, é muito chato, acontece muito comigo, eu não sei com as meninas acontecem, de eu estar andando na rua, as pessoas gritarem de carro, de moto, xingando, esse tipo de coisa. E também na família acontece de piadinha. Gente, não tem mais graça de piadinhas. Toda a piada que você pensar em fazer, a gente já ouviu. Não tem mais graça, não precisa fazer não, tá? E é isso aí. Você tem que estar muito disposto. Então... Se você quer fazer, faça. Se você quer ter cabelo liso, tenha. Se você quer ter cabelo cacheado, tenha. Não importa. Você tem que se sentir bem com você mesmo e não com as outras pessoas. Aquilo é pra você, não pra... Então, meninas, o vídeo de hoje chegou ao fim. E espero que vocês tenham gostado. Nossos links das nossas redes sociais estão aqui embaixo. Se inscreva no canal, deem like. Eu não sei! É quando você passa de um cabelo pro outro.